Olá, vamos lá para a nossa segunda parte sobre geometria molecular, certo? Nós vimos na aula anterior a diferença entre molécula diatômica e molécula poliatômica. Molécula diatômica é aquela formada por apenas dois átomos. Molécula poliatômica formada por três átomos ou mais. Toda molécula diatômica, ela sempre vai ser linear. Já moléculas poliatômicas, eu posso ter as mais variadas geometrias. O que vai definir isso aí vai ser justamente a quantidade de nuvens eletrônicas em torno do átomo central dessa molécula poliatômica. Então, para poder representar a geometria de uma molécula poliatômica, eu tenho que seguir alguns passos. Primeiro, represento a estrutura da molécula. Segundo, identifico o átomo central. Terceiro, identifico a quantidade de nuvens eletrônicas em torno desse átomo central. Então, por exemplo, na molécula de CO2, após representar a estrutura, vou olhar para o átomo central, que no caso aí é o átomo de carbono. Em torno do átomo central, nós podemos identificar a presença de duas nuvens eletrônicas. Então, nós vamos ter duas nuvens eletrônicas. E também em torno do átomo central não existe nenhum par de elétrons livres. Então, toda molécula poliatômica que apresentar essa configuração, a sua geometria vai ser do tipo linear. Ou seja, toda molécula poliatômica que apresentar um átomo central ligado a dois outros grupos e ele não possuir nenhum par de elétrons livres, a sua geometria vai ser do tipo linear. E o ângulo de ligação que vai existir nessa geometria vai ser um ângulo de 180 graus. No segundo exemplo, nós temos a molécula de SO3. Após representar a estrutura, vou olhar para o meu átomo central, que no caso é o átomo de enxofre, e identificar agora a quantidade de nuvens eletrônicas em torno desse átomo central, que no caso aqui vão ser 3 nuvens eletrônicas. E esse átomo central não possui nenhum par de elétrons livres. Então, toda molécula poliatômica que ela apresentar essa configuração, a sua geometria vai ser do tipo trigonal plana. Ou seja, toda molécula poliatômica que apresentar um átomo central ligado a três outros grupos e ele não tem nenhum par de elétrons livres, a sua geometria vai ser trigonal plana. E da mesma forma, o ângulo de ligação que essa geometria vai apresentar é um ângulo de 120 graus. Agora nós temos a molécula de SO2. Representamos aqui a estrutura. Vou olhar para o átomo central e identificar a quantidade de nuvens eletrônicas. Aqui no caso, são 3 nuvens eletrônicas em torno do meu átomo central. Só que agora, uma dessas 3 nuvens é um par de elétrons livres. Então, toda molécula poliatômica que apresentar essa configuração, a sua geometria vai ser do tipo angular. Por que angular? O par de elétrons livres promove uma repulsão aos elétrons da ligação. Cargas iguais se repelem. Nesse caso aqui, a presença do par extra promove uma repulsão aos elétrons da ligação, diminuindo esse ângulo de ligação que existe entre eles, gerando uma geometria do tipo angular. E esse ângulo aqui, que vai existir entre as ligações, vai ser um ângulo menor que 180 graus. Então, toda molécula poliatômica que apresentar essa configuração, ou seja, um átomo central ligado a dois outros grupos, e esse átomo central apresenta um par de elétrons livres, que eu estou representando aqui por esse E, ele vai ter uma geometria do tipo angular. No próximo exemplo aqui, eu tenho o CH4. Representei a estrutura. Identifico o átomo central e vou contar a quantidade de nuvens, que nesse caso aqui vão ser 4 nuvens eletrônicas. Então, no metano, no CH4, eu vou ter
4 nuvens eletrônicas e nenhum par de elétrons livres em torno do átomo central. Então, toda molécula poliatômica que apresentar essa configuração, a sua geometria vai ser do tipo tetraédrica, onde eu tenho um ângulo de ligação de 109,5 graus. Ou seja, toda molécula poliatômica que apresentar essa configuração, ou seja, um átomo central ligado a 4 outros grupos e ele não apresenta nenhum par de elétrons livres, a sua geometria vai ser do tipo tetraédrica. Da mesma forma, no NH3, eu tenho 4 nuvens eletrônicas em torno do átomo central. Só que agora, uma dessas 4 nuvens é um par de elétrons livres. Lembra, a presença de par de elétron livre promove uma repulsão aos elétrons da ligação, alterando o ângulo de ligação e alterando a minha geometria. Então, no caso, toda molécula poliatômica que apresentar essa configuração, a sua geometria vai ser do tipo piramidal, onde o ângulo de ligação que essa geometria apresenta vai ser um ângulo menor do que 109,5 graus. Ou seja, toda molécula poliatômica que apresentar essa configuração, onde eu tenho um átomo central ligado a 3 outros grupos, e esse átomo central possui um par de elétrons livres, a sua geometria vai ser do tipo piramidal. No último exemplo, eu tenho aqui a molécula de água. Da mesma forma que no CH4 e no NH3, a água também apresenta 4 nuvens eletrônicas em torno do átomo central. Só que agora, 2 dessas 4 nuvens são pares de elétrons livres. Lembra, a presença de pares de elétrons livres promove uma repulsão aos elétrons da ligação, diminuindo o ângulo entre eles. Então, toda molécula poliatômica que apresentar essa configuração, a sua geometria também vai ser angular. E esse ângulo de ligação também vai ser menor do que 109,5 graus. Logo, toda molécula poliatômica que apresentar essa configuração, ou seja, um átomo central A ligado a 2 outros grupos, na qual esse átomo central possui 2 pares de elétrons livres, a sua geometria vai ser do tipo angular. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.